para nós retomarmos os nossos estudos da última quarta-feira. Então, vamos dar início ao nosso encontro de estudos dessa noite. Hoje é dia 7 de maio de 2025, uma quarta-feira, são 20 horas e 3 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Eu queria, antes de iniciar propriamente os nossos estudos, eu queria retificar uma informação que eu dei de forma errada no nosso último encontro. O senhor Didier não foi o primeiro editor de Kardec, foi o segundo. O primeiro foi E. Dentu. Eu não sei como é que se pronuncia isso em francês, deve ser com som de I no final, acredito eu, mas o primeiro editor de Kardec, editou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, foi E. Dentu. Foi esse o primeiro editor. E o senhor Didier foi o segundo, que era componente, fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Feita essa retificação, peço desculpas pela informação errada, mas eu também sou humano e tenho o direito de dar as minhas bolas fora, né? Mas, de qualquer forma, eu corrigi o erro a tempo. Então, guardem na sua cabeça aí, E. Dentu, editor do primeiro Livro dos Espíritos, da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que continha 501 questões. Não tinha 1019, como nós temos hoje, né? Na realidade, são 1212, se considerarmos as questões A e B, né? E o final do livro, nós temos 1212 questões, que foi, acho que já a partir da segunda edição, ela foi retificada de 501 questões para 1019 questões. Muito bem, nós vamos estudar hoje O Livro dos Médiuns, o capítulo de número 14, Os Médiuns. Olha, preste atenção nessa afirmação que Kardec vai fazer, porque é importante para a gente entender o que é um médium, né? Existe o médium de forma generalizada e existe o médium de forma específica, a faculdade que realmente é inerente ao homem, né? Ele diz aqui, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então a gente pode dizer que de forma generalizada todos somos médiums, que todos estamos sob a influência dos espíritos, todos indistintamente. Os espíritos, eles estão entre nós e nos influenciam. Existe uma interinfluência entre nós e os espíritos. Nós os influenciamos e eles nos influenciam. Não é? Então, eu vou ler mais uma vez para que fique bem claro isso, tá? Para que não se faça essa distinção, porque tem gente que fala, não, eu não sou médium, não quero ser médium, não me interessa ser médium, eu não sou espírito, tenho raiva de quem é espírito e tal. Não, tudo bem, mas você é médium. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, ela pode sentir ou não, né? Ela pode até distinguir essa influência como sendo uma influência exterior ou não sentir, né? Qualquer grau de intensidade, mais ostensivamente ou menos ostensivamente. Se ela está influenciada por um desencarnado, ela é médium. Tá? Essa faculdade é inerente ao homem, ao encarnado. Diga-se de passagem, sempre repisando essa informação, reforçando essa informação para que as pessoas se conscientizem disso. Só o encarnado, o homem encarnado tem mediunidade. O homem, o desencarnado, o espírito, o animal e a matéria não tem mediunidade. Não existe mediunidade entre esses três: espírito, matéria e animal. Tá bem? Ela é uma faculdade inerente ao homem. Então não é um dom, o médium não é ninguém superior ou alguém especial. Muito pelo contrário. Normalmente, mediunidade ela é dada como prova. Anote-se isso, mediunidade é dado
como prova, porque ela induz ao bem, o objetivo é esse, mas pode também, dependendo da pessoa, da cabeça da pessoa e o caminho que ela dê para essa faculdade, pode induzir ao mal também, ao mau caminho, a um caminho ruim. Bom, como tudo na vida, né? Como tudo, o dinheiro faz isso. O mesmo dinheiro que compra um remédio, que compra um prato de comida para quem está com fome, compra uma arma. Quer dizer, tudo que a gente usa de forma equivocada pode levar ao mal. E essa faculdade não é diferente. Não é? Ele reforça aqui, Kardec vai reforçar isso que eu estou dizendo. Por isso mesmo, vai reforçar? Não, eu que estou reforçando aquilo que ele está dizendo. Eu inverti a coisa aí. Por isso mesmo, não constitui privilégio. Tá? E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Olha, a afirmação que ele está fazendo aqui, ela é muito significativa, porque as pessoas às vezes não se dão conta, né, de que ela tem mediunidade, que os fenômenos mediúnicos provocados pelos espíritos, pelos desencarnados, estão à sua volta. Ela se debate em tempo integral com isso. Eu vi uma menininha, não sei se vocês já viram, tá? Eu vi no Instagram e vi no Kawaii. Uma menininha estava sentada numa cadeira, numa mesa, e à direita dela tinha um sofá desses que estende o assento. À direita dela tinha um sofá que tinha algumas coisas em cima, né? E o pai não aparece na cena, aparece só a menina. E o pai está em frente a ela, ou de lado, quase que de frente a ela. E ela fala: papai, tal pessoa está aqui. Aonde que essa tal pessoa está? Ali no sofá, ó. E aponta para o sofá. Fala o nome da pessoa, e o pai continua dialogando a esse respeito com a filha, né? Quer dizer, esses fenômenos que muitas vezes são tidos à conta de assombração, alguma coisa, alucinação, algo assim, na realidade são fenômenos naturais que ocorrem dioturnamente conosco, durante o estado de vigília e à noite, durante o nosso sono. Durante o nosso sono nós temos vidência. Esta noite passada eu estive com uma pessoa muito querida, que há muito tempo eu não vejo, está encarnada ainda. Há muito tempo eu não vejo, e eu vi o rosto dessa pessoa nitidamente, não estava falando comigo. Estava falando com outras pessoas, estava num grupo de pessoas, e ela falava com esse grupo de pessoas, não se dirigia a mim. Mas uma pessoa muito querida. Eu vi nitidamente, ela está muito mais velha hoje, mas eu a vi quando ela estava com aparência de quando ela estava mais jovem. Olha como é que era, uma vidência durante o estado de sono, de libertação parcial do espírito, com o encarnado, e assim, ainda assim uma evidência. Mas evidência não é só com os encarnados? Não. Durante o sono nós podemos ter evidência com os encarnados também. Não é? Então mediunidade é isso. Não é? Não que durante o sono seja mediunidade, mas é evidência. Evidência da mesma maneira. Não é? Ele segue. Por isso mesmo não constitui privilégio. São raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Né? Quando a pessoa provoca fenômenos ou tem a capacidade de intermediar os espíritos com uma certa intensidade, ela é tida por médium. Mas os outros também são, da mesma maneira. Ouvem barulhos dentro de casa, vozes, perdem coisas que estão ali naquele lugar. Tá, uma chave lá, ou qualquer um objeto que ela esteja procurando, não acha, depois de um certo tempo vai lá, está lá o objeto no mesmo lugar que ela supunha estar. Não é? O que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Esse sensitivo dele aqui está se referindo à sensibilidade, ao grau
de mediunidade, de intensidade da mediunidade. Não que um sensitivo seja médium, não confundam sensitivo com médium. O sensitivo é aquele que provoca fenômenos sem o auxílio dos espíritos. Não é médium. Tá bem? Aquela... como é que é? Você citou o nome dela outro dia, da Rússia, aquela que colocava a mão sobre os objetos e fazia os objetos andarem, Ugina, parece. Você falou, Alexandre, você falou outro dia, né, a respeito dela. Ela é uma sensitiva. Todo aquele Nina Golagine. Nina Colágena, isso mesmo. Isso mesmo. Eu anoto tudo que vocês falam. Parabéns, é isso mesmo, estudar é isso. A Nina Colágena, ela, se vocês entrarem lá na internet, no YouTube, vocês vão ver vários vídeos dela, com ela, tem uma cúpula de cristal em cima de um objeto e ela com a mão movimentando aquele objeto. Né? Isso é uma sensitiva, não é uma médium, é diferente. O médium provoca o fenômeno com a ajuda dos espíritos. A Nina não precisava dos espíritos para promover a movimentação de objetos. Essa é diferente, é sensitiva e médium. Então, sensitivo não é médium. Tem gente que fala, não, fulano tem uma grande mediunidade, é um grande sensitivo e tal. Está cometendo um erro técnico muito grande. Né? Tá bem? Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. É bem característica de cada pessoa, viu? Bem característica. Em cada um se manifesta de uma certa forma, de uma certa maneira, é pessoal. Tá bem? Por isso que é difícil das pessoas, muitas vezes, entenderem que é médium e que aquele fenômeno está sendo realizado de forma autêntica. Porque a pessoa, às vezes, não confia nela, ela não confia no fenômeno. Ela tem dúvidas dela e duvida do fenômeno. Né? A melhor maneira de você saber se o fenômeno é autêntico é a seriedade com a qual você encara e trabalha a sua mediunidade. E trabalha a sua mediunidade com a sua mediunidade. Essa é a melhor maneira. Tá bem? Ninguém está brincando, ninguém é criança, ninguém está fazendo aquilo por brincadeira. Se você dá um tom de seriedade na sua ação, então o fenômeno tende a ser autêntico. Também é claro que você precisa vigiar, no começo da mediunidade é muito preocupante, os espíritos se intrometem, você ainda não tem a segurança do médium experimentado e tal, então você precisa ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas temem questionar os espíritos. Nós não devemos temer, nem julgar o trabalho do médium, não devemos temer, e muito menos julgar o nosso próprio trabalho e os espíritos que se comunicam. Boa noite, Celso, seja bem-vindo, viu? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Então, não devemos temer julgar o trabalho do médium. E muito menos julgar aquilo que um espírito fala. Não devemos temer. Eles estão aí para serem julgados mesmo. E devemos julgá-los mesmo. Que nem todos os espíritos têm um conhecimento que muitas vezes se atribuem. E o espírito pseudo-sábio é o pior que existe. É pior que o espírito mau. Leiam lá nas questões 100 seguintes de O Livro dos Espíritos, que vocês vão ler a escala espírita e vocês vão ver aquilo que Kardec ensina a esse respeito. Tá bem? É preciso tomar muito cuidado com o espírito pseudo-sábio. Ele pensa que tem muito mais conhecimento do que realmente tem. Tá bem? Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para essa ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Aqui tem um rodapé, nota do tradutor, que diz o seguinte: as classificações mediúnicas são naturalmente variáveis, sofrendo a influência dos costumes e condições de épocas e países.
Kardec oferece uma classificação em linhas gerais. Alguns nomes se modificaram entre nós, não deveriam ter se modificado, na minha opinião. Tá bem? A gente tem que respeitar aquilo que está dentro da codificação. É importante a gente utilizar o nome correto para aquilo que é relatado como dentro da doutrina espírita. Tá? Tudo que é adaptação é perigoso, porque pode levar a outras ideias que destoam daquilo que foi ensinado pelos espíritos superiores. Essa é a minha opinião pessoal, aliás, diga-se de passagem, mas eu sempre ressalto isso porque, na minha opinião, é extremamente importante. Tá? Ninguém chama de médium escrevente alguém que é psicógrafo, que trabalha como psicógrafo. Chama-se de médium psicógrafo. Tá? E mais certo, para o bom entendimento geral, eu estou falando daqueles que conhecem doutrina e daqueles que não a conhecem, é falar de médium escrevente. Vai estar definido com clareza aquilo que é o médium escrevente, ou o médium que trabalha com psicografia. Concorda ou não? Essa é a minha opinião. Ele diz, os médiuns auditivos são geralmente chamados audientes. Os falantes receberam a designação de médiuns de incorporação, completamente equivocado, totalmente equivocado. O espírito não incorpora no médium. Não tem como, nós já conversamos a esse respeito, até com uma certa extensão. Não há como o espírito incorporar. Incorporar significa aderir ao corpo, entrar no corpo. Não é essa a ideia que dá, incorporar? Isso não existe. Não é assim que acontece. Tá bem? E atualmente de psicofônicos. Os sonâmbulos são geralmente chamados anímicos. Completamente equivocado. Não dá ideia do que é o médium. Né? Sonambulismo é uma coisa que todo mundo entende. Você falar anímico, só as pessoas que entendem de forma bastante vamos dizer, técnica a coisa que vai compreender. E o objetivo do espiritismo é esclarecer. Quando você fala em esclarecimento, você tem que usar a palavra que dê uma ideia fácil e geral daquilo que você está falando. Não ideia rebuscada. A ideia rebuscada é para filósofo. Você pegar os filósofos e ler um livro de filosofia, você não entende nada. Ou a maioria não vai conseguir entender. Porque é rebuscado. Eles fazem aqueles exercícios de reflexão, de pensamento e tal. Eles vão fundo na coisa, porque é isso, porque é aquilo. No fim acaba distorcendo toda a ideia, na minha opinião. Né? Tá certo? Então o objetivo de Kardec, como pedagogo que era, como professor que era esclarecer da maneira mais simples possível. Tanto que essa doutrina, ela foi escrita de tal maneira que todas as pessoas podem compreendê-la. Aliás, esse é um trabalho que a gente deve elogiar muito em Kardec, porque é difícil você falar de filosofia da forma simples, objetiva e racional, como Kardec fala. Não é? Então essas variações para mim são absurdas, não deveria existir. Os pneumatógrafos são chamados de escrita direta. Tá? Primeiro, item 1, ou subtítulo número 1, médiuns de efeitos físicos. Ele vai estudar agora especificamente esses médiuns. Deixa eu ver se tem alguém lá no YouTube. Não tem ninguém ainda. Lá no Facebook, a dona Marlene Branco está conosco e a Joana Dias está conosco também, as duas dando boa noite a todos nós. Obrigado pela presença de vocês, nós ficamos imensamente agradecidos e o nosso estudo fica enobrecido pela presença dos nossos queridos irmãos. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais como os movimentos de corpos inertes, os ruídos e etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana,
como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Mas, se são poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço. Então, se ela é generalizada, de que forma ela é generalizada, essa mediunidade de efeito físico? Através daquilo que acontece com todo mundo em casa. Batidas insólitas, que você não sabe de onde vem, desaparecimento de objetos, né? E outros acontecimentos que a pessoa muitas vezes não sabe definir, não sabe falar, bom, por que aconteceu isso? Aí ela está procurando um objeto desde anteontem. O objeto está sempre com ela. Então, a mediunidade de efeito físico, ela é... Se você está com ela, muitas vezes, nós estávamos conversando, eu, o seu Milton, a Yara e a dona Alzira, que era a esposa do seu Milton, já desencarnada, na sala de jantar, a gente sentava ali na mesa, acabava de jantar, alguma coisa, e ela fazia uma garrafa de café de 1 litro, ficava aí o seu Milton até 3, 4 da manhã conversando a respeito daquilo que a gente não gostava de conversar, que era a doutrina espírita. Mas muitas vezes, na cozinha ao lado, batidas, barulhos. Eu não sabia bem definir o que era. Provavelmente, algum desencarnado que estava participando do estudo e queria chamar a atenção para a sua presença. Isso acontece sempre com todos nós, em todas as casas, porque os espíritos promovem esses fenômenos, como nós já estudamos, exatamente para chamar a atenção. Esse é o propósito. Olha, eu estou aqui, eu estou presente. E às vezes até pessoas muito queridas, pais, mães desencarnados, filhos desencarnados, esposas, enfim, aqueles que são os nossos queridos, os nossos amados, até o nosso espírito guia. Tem relatos de Kardec, que ele está escrevendo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele está fazendo as anotações, que o espírito incomoda ele. Ele dá esse relato. Aí ele pergunta para o irmão, o que é? Estava te chamando a atenção que você estava escrevendo errado. Eu estava te chamando a atenção porque você estava escrevendo como Kardec não tinha mediunidade auditiva, nem outro tipo de, não tinha evidência, não tinha outro tipo de mediunidade, ele tinha que dar um jeito de chamar a atenção, ou tentar chamar a atenção de alguma maneira, né? Depois Kardec vai lá e corrige o texto, né? E ele estava escrevendo errado. É assim que os espíritos fazem. Às vezes você está pensando uma coisa errada, fazendo algum esforço de raciocínio, ou alguma ideia errada sobre alguém, julgando alguém de forma errada, os espíritos tentam te alertar. Não é assim. E eles promovem esse tipo de fenômeno. É desse tipo de fenômeno que eles nos chamam a atenção para que essa mediunidade de efeito físico é generalizada. Você não fornece muito elemento para que o espírito provoque um fenômeno, por exemplo, de elevar um objeto ou algo assim. O seu fluido, o fluido que você está fornecendo não é tanto assim, não é uma quantidade tão grande, mas ele consegue a quantidade necessária para promover um barulho que você não sabe de onde vem, que é exatamente para te chamar a atenção. Eu vou ler novamente para a gente lembrar. Essa faculdade de efeito físico, embora inerente à espécie humana, faz parte da espécie humana. Como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Mas se são poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos, como suspensão de corpos pesados no espaço, o transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Pois não, Alexandre? Luiz, me surgiu uma dúvida aqui agora. Essas manifestações, né? Essas manifestações, como você acabou de exemplificar, quando você está na tua casa e está com um determinado pensamento, ou está fazendo algo efetivamente naquele momento, e aí surgem as batidas, surgem essas manifestações, nós poderíamos chamar de manifestações inteligentes? Olha, toda manifestação de um espírito você pode chamar de inteligente, porque ela é proposital,
ela tem um objetivo. Não é? Se não fosse inteligente, não seria de espírito, não seria de um desencarnado. O desencarnado é um ser inteligente, ele só não tem corpo. Ela tem um propósito, claro, objetivo, direto, que é de chamar a atenção. Né? Eu já contei para vocês aqui que nós tínhamos um trevo aqui, quando íamos para Bauru, o trevo era um redondo muito grande, né? E eu passava lá naquele trevo de madrugada, que eu sempre saía de madrugada para viajar de casa, e lá na metade do trevo, lá do centro daquele redondo lá, havia um assovio. Já contei isso aqui para vocês. Um assovio grande. Eu ficava estranhando. Que raio de assovio aí? E claro, viu? Um assovio, pô, ouvido fechado, pô. E levava você a olhar para o centro daquele círculo. Né? E eu perguntei para um espírito que manifestava através da mamãe o que era aquilo. Ele falou: olha, é um espírito que fica ali, naquele local, naquela localidade, distraindo os motoristas, para que o motorista aconteça um acidente. Isto acontece com muita facilidade com muitas pessoas. Conheci um rapaz aqui em Jaú que ele vinha da Barra Bonita, e naquela época não era pista dupla, era pista simples. Quando você entrava em Jaú, era uma curva muito longa. Era uma curva bem longa. Ele falou: eu comecei a fazer a curva, não acabava mais. Quando eu vi, eu tinha dado no poste. Eles podem fazer isso com a gente, ó. Eu comecei a fazer a curva, não acabava mais. Quando eu vi, eu estava no poste. Com Monza na época, zerinho. Monza novo. Então, esses fenômenos acontecem sempre conosco. E se são manifestações de um espírito com determinado objetivo, é uma manifestação inteligente. Tá certo? Por que ela não é considerada na classificação de Kardec como manifestação inteligente? Porque ela se limita a lidar com objetos. Tá? Mas o objetivo da manifestação, se ela tem um propósito, ela é fruto de uma inteligência, portanto, uma manifestação inteligente. Se vocês concordam, essa é a minha maneira de verificar, a minha maneira de ver. Não é? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui nas outras plataformas. Muito bem, não tem mais ninguém, além daqueles que eu já citei. Eles seguem explicando: os efeitos mais simples são o da rotação de um objeto, da pancada por meio de movimentos desse objeto ou dadas interiormente na sua própria substância, sem se dar importância capital a esses fenômenos. Achamos que não devem ser menosprezados. Evidente, um fenômeno, ele não deve realmente, nunca menospreze um fenômeno de efeito físico. Um barulho insólito, sempre procure perguntar ao seu espírito guia por que daquele. Aliás, quando esse barulho se repetir, viu? E um barulho ele pode ter várias razões, inclusive razões naturais. Ele pode não ser um fenômeno provocado por um espírito, tá bem? Mas se começa a repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, peraí. Está insistente, né? Então alguma coisa tem. Pergunte para o seu espírito guia, né? Se ele pode te dar uma ideia daquilo, que seja, qual é o propósito, qual é o objetivo daquilo. Não é? Se não houver nenhuma resposta, mais para frente com certeza você vai saber. Vai chegar um momento que a resposta vai vir. Né? Mas é sempre importante a gente dar importância para esse tipo de fenômeno. Como ele diz aqui, não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para afirmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade deve produzir efeitos materiais. Convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação. É isso que ele chama de comunicação inteligente, meios mais perfeitos. Por exemplo, na escrita, o médium vai escrever como nós escrevemos uma carta para alguém, objetivo, diretamente, sem ter que ficar, por meio de terceiros, por meio de uma mesa ou qualquer objeto, tentando se manifestar, tentando se comunicar.
o que torna muito mais difícil a comunicação do espírito, né? Como a escrita e a palavra. A palavra também é bastante direta, né? Geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. É claro, se você tem um objeto ou um meio, uma coisa qualquer que facilita a comunicação, que você vai usar outra. Até pouco tempo atrás, todos nós aqui devemos conhecer uma coisa chamada fax. Quem usa fax hoje? Se você tem uma coisa chamada WhatsApp, não tem nem o menor sentido. Você manda documento, foto, o que você quiser, conversa com a pessoa. E agora eu descobri que no WhatsApp tem uma maneira de você segurar a barra de espaço e falar, e ela automaticamente vai escrevendo. Se vocês não sabiam disso, existe isso. É interessantíssimo, quer dizer, facilidade total, né? Hoje em dia, não é mais necessária aquela frase do Chacrinha, que quem não se comunica se trumbica, né? Porque todo mundo pode se comunicar com uma facilidade muito grande, muito grande. Aliás, só não se comunica quem não quer. Só não tem informação aquele que não quer ter informação. Porque é muito simples, muito fácil a gente encontrar informação sobre o que se quer. Se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Chat GPT, GPT, desculpe, não é GB não, GPT, você pega aquele tal do Chat GPT e mostra para ele uma peça de um produto eletrônico, fala assim, eu estou querendo consertar esse troço, você tem uma orientação para me dar a esse respeito? Pois ele te fala como consertar aquele, fala para você como consertar aquele troço. É impressionante. Sabe, é uma coisa, se vocês não têm no vosso celular, baixem, chama Chat GPT. É muito, muito, muito bom. Quer dizer, uma facilidade de comunicação, de orientação, de instrução, que é... Fala, Dani. É maravilhoso. Maravilhoso. Você precisa saber o que você fala, sem dúvida, como você fala, sem dúvida, o que você escreve. Sem dúvida. Porque senão o problema se torna... É claro. Isso eu falo pela educação, porque redação hoje, a molecada não faz mais redação, quem faz é o Chat GPT. É complicado. O professor complicado. Aí, sim, e tem ótimas redações também, tem umas redações que é o próprio chat que faz, ou perguntas que está errado. Exercícios de matemática, muitos errados. Então tem que tomar cuidado também, é uma ferramenta boa, precisa saber usar, então também a pessoa tem que ter essa noção, né? E a gente acabou verificando isso, porque professores também na correria do dia a dia, às vezes, né? Dani, eu vi um plano de aula maravilhoso, uma pessoa, essa professora, maravilhosa também, faz os planos dela. Eu chamei ela e falei, olha, eu achei demais. Olha, eu vou te confessar, eu estava numa correria e foi com o chat GPT e fez. Eu dei todas as instruções, tal. Tá. Ela falou, porém, eu já fiz isso e quando cheguei em sala de aula, não revisei, o que aconteceu? Tinha exercícios errados, né? Então é uma coisa assim, né? Tudo depende dos dois lados. Sem dúvida, sem dúvida. Vale para qualquer coisa, né, Dani? Vale para qualquer coisa. Se você usar o automóvel de maneira equivocada, você vai ter problema. Mas ele é sensacional, faz coisas assim. Extraordinário. É coisa que nem. Como diz antigamente, é coisa que até Deus duvida. Né? É impressionante. É uma coisa que, para mim, por exemplo, tenho 73 anos de idade, caramba, nunca imaginei. Isso era coisa de ficção científica, pô. Né? É extraordinário. Bom, só não tem informação quem não quer. Hoje em dia é assim. Se a pessoa é indolente, se a pessoa não arregaça as mangas para conquistar as coisas, para se informar, ela vai estar mal informada, sempre. Né? Mas se ela quiser, ela pode se informar e muito bem informada. Olha, entrou lá no Facebook conosco a dona Leonilda Ferreira Leite. Bem-vinda, viu, dona Leonilda? É um prazer tê-la conosco, viu? Seu Luiz, para mim, pra gente, né, do tempo da Barça, da La Rússia, hoje
né? É um toque, um dedinho assim. Que Barça, nada. A Barça, colocar a Barça no chinelo vai muito tempo. Né? Eu comprei para minhas filhas em 1990, 89 ou 90, no século passado, eu comprei uma Barça para elas. Né? E todo ano você tinha que comprar atualização. Né? Mas era uma coisa extraordinária, era uma coisa maravilhosa na época, né? Era uma coisa muito boa. Hoje não. Eu usei muito, foi a Mirador. Mirador, tinha Mirador, tinha uma outra também, que eu não estou lembrando o nome, que era muito boa também, né? Extraordinária. Barça, Mirador, tinha uma outra que não estou lá, Delta La Russe, que era muito boa também. Delta La Russe, é ótimo. Muito boa. Mas vamos lá, mais alguma coisa, Dani? Não, era só essa colocação. Legal. É excelente, né? Mas tudo a gente precisa ter lá. Sem saber dúvida. usar, né? A consciência. Mas não tem a menor dúvida. Como fala o caipira, sem duvidamente. Vamos lá. Os efeitos mais simples são o de rotação de um objeto, da pancada por meio de movimentos desse objeto, ou dadas interiormente na sua própria substância. Sem se dar importância capital a esses fenômenos, achamos que não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para afirmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre nós, os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Aqui tem um rodapé de número 2 que diz o seguinte, um rodapé escrito pelo professor José Herculano Pires. Os espíritos não dão aos fenômenos físicos a mesma importância que lhe atribuímos. Interessam-se mais pelas manifestações inteligentes, destinadas à transmissão de mensagens ou à conversação esclarecedora. Veja-se o caso de Francisco Cândido Xavier, dotado de excelentes faculdades de efeitos físicos, mas aplicando-se por instrução de seus guias, especialmente a psicografia. Os fenômenos impressionam e servem muitas vezes para despertar o interesse pela doutrina. Mas o que realmente interessa é esta, com as suas consequências morais e espirituais. Os espíritos superiores chegam a proibir manifestações físicas em grupos que podem produzir mais no sentido de orientação e do alevantamento moral. Assim fizeram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec não se dedicava, Kardec utilizou-se das manifestações de efeitos físicos como base do seu conhecimento e como base do conhecimento de todos que frequentavam a Sociedade Parisiense. O fato é que ele migrou rapidamente para outros meios de manifestações, como ele mesmo explica, não é? Porque eram meios mais diretos e objetivos. Como ele era um pesquisador, quanto mais rápido fizesse a pesquisa, melhor. Não é? Então ele fez isso. Mas não se podia queimar etapas, como eu já falei. Né? Não tem que queimar etapas. Como nós também, como estudiosos da doutrina, não devemos queimar etapas. O que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, até nós chegarmos na Gênese. Tá? Depois tem toda a coleção da Revista Espírita, tá bem? Nós temos um material vastíssimo, mas antes nós precisamos começar pelo beabá. Se você não souber as primeiras letras, você não pode se aventurar nas mais, nas mais difíceis, vamos dizer assim, que você vai ter dificuldade para compreender e vai acabar mais te prejudicando do que te esclarecendo. Kardec deixa isso bem claro quando ele diz que nós temos que conhecer à medida em que a doutrina foi surgindo, aparecendo, sendo esclarecida pelos espíritos superiores. Né? Vamos lá. Os médiuns involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer. Não têm nenhuma consciência do seu poder
e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Essas coisas fazem parte da sua própria maneira de ser, precisamente como as pessoas dotadas de segunda vista e que nem o suspeitam. Essas pessoas são dignas de observação e não devemos descuidar de anotar e estudar os fatos dessa espécie que possam chegar ao nosso conhecimento. Eles surgem em todas as idades e frequentemente entre crianças ainda pequenas. Vê no capítulo 5, manifestações espontâneas. A mediunidade, ela não surge necessariamente numa determinada idade. O sujeito pode passar uma vida inteira sem mediunidade e chegar lá nos 60 anos e começar as manifestações mediúnicas através dele. Então, em qualquer idade pode haver manifestação mediúnica. E a mediunidade pode ser retirada também em qualquer idade. O sujeito ter uma vida inteira como médium e chegar num determinado momento não ter mais mediunidade nenhuma, não ser mais intérprete dos espíritos, né? Esta faculdade não é por si mesma indício de estado patológico, não é doença, como muitos dizem, como muitos podem supor. Tem nada a ver com patologia, nada a ver com doença, com problema biológico, nada disso. Mediunidade é uma faculdade que o espírito pede como prova. Normalmente ele é dada como prova para o espírito. Nós não temos, nunca tivemos, no nosso planeta médiuns perfeitos. O médium é sempre um ser imperfeito que está buscando, através da mediunidade, se tornar um bom espírito. Não um espírito perfeito não, hein? Um bom espírito, que muito, ou na maioria das vezes, estão muito longe de ser um espírito perfeito. Mas muito, infinitamente longe. Nosso mundo não é um lugar de perfeição. Então não existe médium perfeito. O médium, ele está aqui trabalhando e sendo provado. Tem todo o direito de errar e tem todo o direito e o dever de tentar acertar. Esse é o propósito da vida. A vida é feita de tentativas e erros, em todos os campos da vida. No campo profissional, no campo familiar, no campo social, em qualquer lugar. É feita de tentativas e erros. É por isso que nem o pecado e nem o erro existe. Não é? Nós estamos aqui experimentando. E todo aquele que experimenta tem o direito de experimentar bem ou mal uma coisa, de fazer bem ou mal uma coisa, de se equivocar em algum momento da sua encarnação. Ainda bem que não existe inferno, porque senão seríamos todos candidatos a ele. É assim, e isso não é verdadeiro. O Criador, ele instituiu a liberdade como lei. Liberdade. Todos temos liberdade. Até o espírito que escolhe mal uma encarnação, sim, até o espírito que pode escolher mal uma encarnação. Que a maioria escolhe de forma equivocada. A maioria escolhe facilidade e não dificuldade. Leiam lá, Revista Espírita de 1860. A maioria dos espíritos, antes de encarnar, por falta de discernimento e maturidade, escolhem mal as suas encarnações. Então, isto é a lei de livre-arbítrio que o Criador nos propicia, nos dá a todos. Por isso que Jesus, muito apropriadamente, disse: não julgueis. Não julgue. Quem tem o direito de julgar é somente o Criador. E ele sabe como julgar, porque ele julga a intenção, o que vai no coração de cada um. Mamãe dizia: coração é terra que só Deus passeia. E Jesus, muito apropriadamente, diz que nós temos que ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Então, cuidado onde você pisa, cuidado em quem você confia. É mais fácil você ser traído do que você ter um amigo fiel. Naturalmente, é natural isso no ser humano. É preciso ter prudência. Vamos lá. Ele diz aqui que não é um indício de estado patológico, pois não é incompatível com a saúde perfeita. Não é, não. Porque o médium, se ele trabalha muito, ele está sujeito a ficar doente. Mentira. Isso não existe.
Você pode trabalhar uma vida inteira como médium e não ter nenhum tipo de problema. O que causa problema na pessoa é a sua maneira de pensar. Os espíritos lhe acompanham em função da sua maneira de pensar. Não é? Isso pode causar doença e causa. Não é? A pessoa tem que encarar a vida com realismo. Ah, não, mas é meu filho, grande porcaria que é seu filho. Se ele está errado, ele tem que apanhar. Joga ele na parede, ele não quer aprender? Tenta educar, ele não quer aprender, joga na parede. Põe fora de casa, faz ele passar uma necessidade, faz ele passar fome, tu vai ver como ele não aprende. E esse é o nosso propósito na vida como pais. Educar. Educar não é dar tapinha na cabeça não, e tapinha no ombro não. Educar é fazer com que o filho possa andar pelas próprias pernas, chegar no momento e fazer, eu não preciso do meu pai e da minha mãe. Esse é o propósito mesmo. Aliás, esse deveria ser o propósito. A maioria não age assim, infelizmente. Não é? Então nós temos que ter essa noção de realismo na nossa vida. Ninguém é dono de nada nem de ninguém. Não é? Nós temos que ter isso, temos que desenvolver em nós isso. Cada um tem a sua maneira de encarar esses fatos. Não é? Eu sei bem disso por experiência própria, por experiência na própria família, mas deveria ser esse o propósito e o objetivo de cada um, ter realismo nas coisas, ser realista com todas as coisas. Uma doença te atingiu, tem um propósito. Você está com uma doença grave, isso tem um propósito, aprenda com isso. Não é porque eu, é porque não eu. Porque nós todos estamos sujeitos, no mundo como nós, estamos sujeitos a chuvas e tempestades. Aliás, está quente já hoje, viu, Alexandre? Tá. Os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, ela pode aparecer depois de uma certa fraqueza orgânica, mas esta não é jamais a sua causa eficiente, ela não depende disso. Mediunidade não depende disso, tá? De uma fraqueza qualquer e tal, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Como dizem aqui a molecada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só brasileiro para falar isso. Só brasileiro para falar essa coisa. Pô, o brasileiro é uma raça que realmente não... E consegue estragar até o português. Né? A língua portuguesa, né? Porque tem uma pessoa que mora em Portugal, não estou falando de português. Não seria razoável, portanto, inquietar-se com ela no tocante à saúde. Só haveria inconveniente se a pessoa, tornando-se médium facultativo, a usasse de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão de fluido vital, determinando enfraquecimento orgânico. Vocês perceberam? Aqui ele deixa claro que quando o médium trabalha como médium, ele doa fluido vital. Fluido vital é aquele fluido que a gente recebe quando encarna ou reencarna num planeta para dar ânima, para dar vida ao corpo físico. É matéria também. É um fluido material. Aliás, todo fluido é material. Não é? Tudo aquilo que não é espírito é matéria. Tá bem? Então, quando você promove um fenômeno mediúnico, quando você trabalha mediunicamente, seja através de uma faculdade de efeitos físicos ou outro tipo de faculdade qualquer, você doa fluido vital. Então, é preciso ter equilíbrio em tudo. Trabalhe 16, 18 horas por dia e não dê o devido descanso para o corpo, e você vai ver que você vai adoecer da mesma maneira. Né? Nós temos que entender que o corpo tem limites, em qualquer idade. Na minha idade, pior ainda. Às vezes eu estou no banheiro e falo assim, tenha calma, que o teu corpo está pedindo para você ter calma. Você está com 73 já, velho. Então é assim, tem que ter calma com o corpo. Ele exige que você tenha aquela paciência natural com o corpo, porque à medida que você vai envelhecendo, o corpo vai exigindo maiores cuidados e maior paciência da sua parte com ele. Aí você está com pressa de alguma coisa, toca ficar no banheiro lá fazendo as suas necessidades, demora um pouco mais, natural. Né? Isso vale para todo mundo, então precisamos ter prudência também com o uso do corpo, que é uma ferramenta que se desgasta, e se desgasta com muita facilidade em função da utilização que você faz dela. Né? Item de número 162.
A razão se revolta à lembrança das torturas morais e físicas que a ciência submeteu algumas vezes criaturas débeis e delicadas com o fim de evitar que praticassem fraudes. Essas experimentações, na maioria das vezes, feitas com más intenções no plural, são sempre prejudiciais aos organismos sensitivos, ou com maior sensibilidade, que doam mais fluido vital. E nesse sentido que ele está falando de sensibilidade aqui, né? Eles têm uma tendência natural a doar uma quantidade maior de fluido vital. Por quê? Porque promovem fenômenos de efeitos físicos e, para promover esse fenômeno, dependendo do fenômeno, doam uma quantidade muito grande. A Kate King, lá, que foi estudada pelo cientista William Crookes, né? Ela, para se manifestar, ela exigia uma quantidade muito grande da médium Florence Cook. Coloque lá no Google, Florence Cook, William Crookes, tal, vocês vão ver como ele tratava a médium, que tratava realmente, no caso dele não havia má intenção, como diz Kardec aqui, mas eles, para se assegurar que não haveria fraude, amarravam o médium, amordaçavam, vendavam o médium, colocavam o médium num canto, isolada e tal. Quer dizer, o cara já está doando um monte de fluido vital, ainda você faz isso com o cara, deixa o médium desconfortável. Pior ainda, né? Bom, o William Crookes chegava a dar de braços dados com a Kate King, volta no quarteirão. Imaginem a quantidade de fluido vital despendida pela Florence Cook, que era a médium dele, para poder permitir um fenômeno de tal de tal qualidade. Não é brincadeira, a Kate King brincava com os filhos do William Crookes. Brincava, sentava no chão e brincava, o espírito materializado. Né? Quer dizer, imaginem a quantidade de fluido vital doado. É muito perigoso isso, é muito dispendioso para o médium, apesar que era uma médium jovem, né? Certamente preparada fisicamente para doar essa quantidade de fluido, mas não é recomendável. Se faça isso com muita frequência, né? para que não realmente não prejudique o médium. O médium precisa ter consciência disso também, precisa estar esclarecido a ponto de ter consciência disso. Essas experimentações, na maioria das vezes feitas com más intenções, são sempre prejudiciais aos organismos sensitivos, podendo acarretar graves desordens à economia orgânica. Fazer semelhantes provas é jogar com a vida. O observador de boa-fé não precisa empregar esses meios. Kardec era um observador de boa-fé. Ele não tentava provar a veracidade dos fenômenos. Não era esse o propósito de Kardec, diferentemente dos outros cientistas, né? William Crookes e tantos outros, né? Que tentavam provar a veracidade dos fenômenos. Kardec não fez isso. Kardec foi atrás de conhecer e estabelecer as leis que regiam esses fenômenos, que é muito mais importante que o fenômeno em si. Se você estabelece as leis, elas saem da situação de maravilhoso e sobrenatural para uma situação de regularidade, para uma situação de naturalidade, né? Que não tem nada a ver com maravilhoso, com sobrenatural, com nada disso. É natural, a manifestação dos espíritos é uma coisa natural entre nós, né? Os que não estão familiarizados com esses fenômenos sabem, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que em vão se buscará a sua solução nas nossas ciências exatas. Não busque nas ciências você compreender os fenômenos espíritos, porque não está na ciência que trata da matéria. Não tem nada a ver com a ciência que trata da matéria. A ciência que trata da matéria lida com a matéria de uma maneira completamente diferente que o pesquisador espírita lida com os espíritos. Você está lidando ali com um ser inteligente, que tem vontade. Ele pode ou não se manifestar, ele pode ou não dar uma comunicação, ele pode ou não falar alguma coisa, ele pode ou não fazer aquilo que ele quiser, porque ele tem vontade. E ele depende de uma série de fatores para se manifestar. Não é? Então é preciso notar isso.
Quando a pessoa, o palestrante espírita, não, porque eu tenho diploma de físico, de matemática, para mim não significa absolutamente nada. Se ele não estudou a doutrina espírita com a profundidade necessária, o conhecimento científico dele a respeito da matéria, para mim, não tem o menor valor. Né? Aliás, eles não têm o direito de julgar a doutrina espírita, ou de falar e dar opinião a respeito da doutrina espírita, não tendo conhecimento dela. Não tem esse direito. Né? Aqui tem um rodapé, de número 3, que diz o seguinte, é do professor, esse rodapé, é Plano Pires, e esta observação de Kardec está perfeitamente de acordo com o seu ensino, na introdução ao estudo da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Muito importante essa introdução, viu, gente? Leiam sempre, vale a pena, esclarecedora, viu? De que a ciência espírita tem outro objetivo e exige outros métodos de investigação. As exigências científicas dos pesquisadores materialistas, eivadas, contaminadas de suspeitas que ferem por si só a sensibilidade moral dos médiuns autênticos, tem produzido sofrimentos inenarráveis. A maioria das grosseiras acusações de fraudes feitas no passado e ainda sustentadas no presente são inteiramente falsas e decorrem de um erro básico. 2 pontos. A confusão do objeto material das ciências positivas com o objeto espiritual das pesquisas psíquicas. A prevenção desses investigadores, aliadas à vaidade e ao orgulho intelectual, transforma-os nesse terreno em verdadeiros macacos em loja de louças. Pô, o professor matou a pau aqui. Matou a pau, falou exatamente aquilo que tinha que ser falado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? O sujeito é um pesquisador das coisas materiais, ele não está nem perto de saber o que é pesquisar as coisas espirituais. Nem perto. Né? Por isso que eles não aceitam. São vaidosos, ciosos de si mesmos, orgulhosos. Né? Eles não aceitam. Eles não acham que o espiritismo é uma ciência. Muita gente, quando você fala que o espiritismo é uma ciência, os caras dão risada. Né? Porque eles não aceitam. Não está dentro da ciência positiva, da ciência material, não é ciência. Nós já atingimos o nosso horário. Vamos marcar aqui o item de número 162 para nós retomarmos na próxima quarta-feira, para não perder a sequência lógica. Marquem aí a questão, o item de número 162 do capítulo 14, os médiuns, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? O Alan Neves, do Rio de Janeiro, está conosco lá no YouTube. Bem-vindo, viu, Alan? Prazer tê-lo conosco aí no YouTube, viu? Nós também estamos em mais 2 plataformas, no Facebook e no Google Meet, tá bem? Obrigado pela sua presença. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. O Jorge... A Joana Dias comentou, com certeza, meu irmão, que eu não sei a respeito do que, no momento eu não li. O Jorge Dal comenta o seguinte: quer dizer que o médium se desgasta em transe mediúnico? Sim, claro, ele fornece fluido vital, Jorge. Ele fornece fluido vital. Num transe mediúnico, fornecendo o seu corpo para uma manifestação espírita. Tá bem? É disso que você está falando. Quando ele fornece o seu corpo para uma manifestação espírita, seja ela manifestação de efeitos físicos ou manifestação inteligente, ele está doando fluido vital. Por isso que é necessário o bom senso, aliás, como para tudo, né? Tá bem? Então, esse desgaste é assim, especialmente quando se trata o médium, como o Kardec acaba de relatar aqui. Né? Ele comenta mais adiante o seguinte: a introdução do Livro dos Espíritos nos dá muita explicação sobre a mediunidade. Aliás, toda a obra de Kardec tem por objetivo explicar não só a mediunidade, como é a nossa relação com os espíritos, dentro e fora da mediunidade. Né? Alguém ia comentando alguma coisa? Alexandre ia falando alguma coisa? Não.
Tá bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida, gente? Não? Para mim, não. Tá bem. Vamos fazer a nossa prece? Muito bem. Eu convido a todos os meus queridos companheiros da nossa querida doutrina dos Espíritos a nós esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para dedicarmos os nossos pensamentos, as nossas vibrações, a mentalizar a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre e modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda a força, a coragem, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.